Olá, boa noite. Veja agora no Brasil TV. A devastação da mata nativa no Brasil. Um novo relatório mostra que o desmatamento já destruiu uma área que chega quase ao tamanho da França. Um novo levantamento revela os índices atualizados sobre o trabalho no país e o desemprego caiu. A Polícia Federal divulga o balanço da apreensão de drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E o total impressiona. Em Sergipe, o INSS vai fazer um mutirão neste fim de semana para reduzir a fila de espera por benefícios. Você vai ver também os cuidados para não cair em golpes. Os bandidos agem por toda parte: celular, computador, aplicativos e até prefeituras de municípios brasileiros têm sido vítimas desses golpistas. Você vai entender como os criminosos agem. E ainda, milhares de pessoas se reuniram para ver a superlua em diversas cidades do país. Quem teve acesso a observatórios se deu bem. As sombras da lua que a gente vê de longe, dá para ver melhor, também dá para ver melhor tipo, como é a coloração dela. E tá chegando o The Town. Grandes astros da música mundial vão subir no palco, inspirados nos arranha-céus de São Paulo. Quinta-feira, dia 31 de agosto. O Brasil TV está começando. Um novo relatório demonstra os efeitos do desmatamento em diferentes regiões do Brasil. Áreas gigantescas de vegetação nativa foram devastadas e elas já equivalem a quase ao tamanho da França inteira. As imagens de satélites analisadas revelaram que em 1985 o Brasil tinha 75% de vegetação nativa. Em 2022 caiu para 64%. Significa que 96 milhões de hectares de área natural foram devastados. Isso equivale a 2,5 vezes o território da Alemanha. A floresta foi o tipo de cobertura da terra mais atingida. O bioma amazônico encolheu 13% em 38 anos. São menos 52 milhões de hectares, quase o tamanho da França. A gente sabe que na Amazônia, se nós perdermos de 20% a 25% da cobertura de vegetação nativa, a gente pode entrar num processo irreversível em termos de perda de capacidade de gerar chuva que a gente precisa no Brasil e um processo de seca da Amazônia que pode levar a gente a ter uma espécie de savanização, de virar um ambiente mais seco, mais suscetível ao fogo e portanto, com impactos importantes na temperatura e na regularidade de chuva que a gente tem no país. Ainda de acordo com o MAP Biomas, o Cerrado também se destaca nas perdas. 25% dessa vegetação nativa desapareceram no período. O Pantanal é outro bioma bastante afetado. Em 1985, tinha 47% de água e campos alagados. No ano passado, eram só 12%. Apesar de estarem entre os 25 estados que perderam vegetação nativa, o Amazonas e o Amapá seguem na liderança com as maiores proporções de território natural, 95% cada. De acordo com o MAP Biomas, somente São Paulo manteve a estabilidade e o Rio de Janeiro foi o único que ganhou 1% de vegetação nativa no período. No comparativo de 38 anos, as terras indígenas estão entre as áreas mais conservadas. Perderam menos de 1% de vegetação nativa. Então, ele mostra claramente, que as terras indígenas são um bastião da proteção dos recursos naturais para todos nós e com todas as consequências que a gente tem com os serviços que são prestados por essas florestas. As questões que envolvem o desmatamento estão sendo debatidas na Conferência Internacional Amazônia, que começou ontem e vai até amanhã, 1º de setembro. O evento é realizado em Belém, no Pará, e reúne representantes brasileiros e estrangeiros de instituições ligadas ao meio ambiente, de setores públicos e privados, além de lideranças de povos da floresta. E hoje também foi divulgado um novo levantamento do mercado de trabalho no Brasil. O desemprego recuou para 7,9% de maio a julho. É a menor taxa para o período desde 2014, segundo o IBGE. As informações com o repórter Danilo Vieira. Depois de um período de queda, o número de brasileiros trabalhando voltou a crescer. De acordo com o IBGE, 1.300.000 conseguiram uma vaga no último trimestre.
Já o número de desempregados recuou mais de 6% na comparação com o trimestre anterior e quase 14% na comparação anual. A taxa de desemprego caiu porque houve um aumento da população ocupada, ou seja, as pessoas estão conseguindo voltar ao mercado de trabalho e isso mostra que a economia voltou a girar um pouquinho mais forte nessa passagem para o segundo trimestre. Serviços com uma recuperação mais forte, mas comércio também, construção, indústria, mostrando algum resultado positivo e ajudando a reduzir essa taxa de desemprego. A Rafaela, que está há um mês nessa loja de roupas infantis, faz parte dessa contagem. Como é que você ficou sabendo dessa vaga? Eu fui entregar currículo. Bateu aqui na porta? Isso. E demoraram para te chamar? Não, no mesmo dia eu fiz a entrevista. Outro destaque da pesquisa foi a alta em serviços domésticos, que registrou aumento de quase 180 mil vagas no trimestre. Nenhuma delas, infelizmente, encontrou a Lucilene. São 2 anos buscando trabalho. Sou de escolher muito não, mas se pintasse de faxineira, eu caía dentro. Carteira assinada? Carteira assinada. No trabalho por conta própria, situação em que se encontram 25 milhões de brasileiros, houve estabilidade na comparação com o trimestre anterior. A taxa de informalidade também se manteve estável e fechou julho contabilizando 39 milhões de trabalhadores informais. O número de empregados com carteira assinada foi outro que não saiu do lugar em relação ao trimestre anterior. Já na comparação anual, cresceu mais de 3%. Na contagem do IBGE, trabalhador é todo aquele que está trabalhando ou que segue em busca de trabalho, como a Cíntia. Encontramos ela voltando de uma entrevista de emprego, a 10ª esse ano. O que tiver que ser, vai ser. Vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. É isso aí, tem que dar. Cresce o número de pessoas acima de 50 anos que fazem cursos técnicos para entrar no mercado de trabalho. O repórter Bruno Fávaro mostra profissionais que exerciam outras atividades e que estão se adaptando em novas funções para aumentar as chances de emprego. Os estudantes com mais de 50 anos vêm em busca de novos conhecimentos. Quase 60% optam por cursos de especialização e aperfeiçoamento, que são mais curtos, terminam mais rápido. Com um certificado nas mãos, tentam garantir mais tempo no mercado de trabalho. É muito satisfatório saber que eles têm essa vontade de se aprimorar, mas que também ainda acreditam na educação e querem se desenvolver para conseguir alcançar uma oportunidade melhor. Isso é muito legal. Na sala de aula, Esron se destaca entre os outros estudantes. Sou um jovem de 57 anos. Começou a trabalhar aos 12, foi vendedor de picolé e eletricista. Voltou a estudar e aos 50 anos pegou o diploma de engenharia elétrica. Agora viu que era hora de se atualizar de novo. Desta vez, procurou um curso técnico em automação industrial. É legal também na sala de aula, né, com pessoas de várias idades, principalmente mais novas, que eu posso trocar a minha experiência de vida, certo, com a velocidade da tecnologia que eles dominam, né? E ele não está sozinho nessa. Um levantamento do Senai aponta que 66.431 pessoas com mais de 50 anos se matricularam em cursos profissionalizantes pelo país. 2% a mais do que no mesmo período do ano passado. Especialistas avaliam que a permanência desses profissionais no mercado de trabalho tem relação com o envelhecimento da população e com as mudanças nas regras da aposentadoria. As pessoas buscam também se manterem mais ativas e complementarem renda, porque nós estamos, logicamente, vivendo mais tempo e, com isso, trabalhando por mais tempo para se manter, tanto fazer a sua manutenção quanto a manutenção da renda familiar. Aos 70 anos, Bárbara encarou uma mudança de carreira para continuar no mercado de trabalho. Formada em economia e depois de anos atuando na área, hoje ela trabalha na recepção de uma clínica. Eu acho que as pessoas têm que tentar, talvez não vão conseguir porque era antes, né? Mas tem que tentar, alguma coisa acha. E os cursos mais procurados pelas pessoas com mais de 50 anos são para costureiro industrial, confeiteiro, segurança em instalações e serviços em eletricidade.
A Polícia Federal divulgou um balanço sobre a apreensão de drogas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, nos primeiros 7 meses desse ano. A descoberta de cocaína escondida em malas e em objetos pessoais bateu recorde, mais de 1,5 toneladas. Somando com as outras drogas, os policiais apreenderam quase 2 toneladas de entorpecentes no aeroporto desde janeiro. Para driblar a fiscalização da Polícia Federal, os traficantes tentam de tudo. O clássico é esconder as drogas em fundos falsos de bagagens ou preencher as alças e os puxadores das malas. Mas os traficantes têm sido cada vez mais ousados. Eles escondem drogas na sola dos calçados, em maquiagens, garrafas e latas, frascos de perfume, cintos e camadas de roupas. E até em alimentos, como mostram essas imagens fornecidas pela Polícia Federal. A droga estava num inhame. Além das máquinas de raio-x que colorem os objetos das malas de acordo com a densidade, a PF também conta com cães farejadores e treinamentos específicos para encontrar esses produtos ilícitos. Nos primeiros 7 meses deste ano, os policiais federais apreenderam 1 tonelada, 760 quilos de droga no aeroporto de Guarulhos, o equivalente a 60% do ano passado inteiro. A apreensão de cocaína nesse período é um recorde, mais de 1,5 toneladas. Essa droga representa 90% de todos os entorpecentes apreendidos em Cumbica. Também teve grandes apreensões de diferentes tipos de maconha e metanfetamina. Segundo a Polícia Federal, 231 pessoas de 38 nacionalidades foram presas por tráfico de drogas no aeroporto até julho. O Brasil lidera esse ranking, com 110 brasileiros detidos, seguido de países africanos como Nigéria, África do Sul, Angola e Tanzânia. Em 80% dos casos, as drogas foram encontradas em objetos pessoais ou bagagens, e o restante preso ao corpo dos traficantes. Desde que 2 brasileiras inocentes foram presas na Alemanha em março, a Polícia Federal reforçou a vigilância no aeroporto e mais operações foram deflagradas. Algumas medidas de segurança foram tomadas em relação aos funcionários, como a proibição do uso de celulares por terceirizados em lugares restritos e o maior uso de câmeras de monitoramento. Agora a gente fala de crimes na internet. Todo cuidado é pouco porque o universo virtual abre cada vez mais brechas para a ação de golpistas. As armadilhas chegam pelo celular, pelo computador e também nos aplicativos. A gente fica numa situação muito vulnerável. Desde que caiu num golpe, seu Silvino se sente assim. O aposentado recebeu uma mensagem de texto que parecia ser o banco avisando de uma compra que ele não tinha feito. E tem mais algum empréstimo que tentaram fazer em seu nome. Aí eu me apavorei. Falei, vai ter que baixar um aplicativo que isso é um vírus. Estão tentando entrar na sua conta. Alguém entrou na sua conta. Eu falei, mas eu não sei baixar esse aplicativo, vou deixar amanhã, eu vou no banco, vou falar com minha filha. Ele falou, não, eu vou te ajudar agora. Os estelionatários induziram o aposentado a baixar um aplicativo que autoriza outra pessoa a acessar o celular remotamente. Com acesso aos dados do aposentado, os golpistas fizeram 2 empréstimos na conta bancária, que juntos somam quase R$8 mil. Quando se deu conta de que tinha caído num golpe, seu Silvino até perdeu o sono. No outro dia, cancelou a conta e foi direto à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Mas a dívida ele ainda terá que pagar. São muitas as formas que os golpistas encontram para aplicar o crime e que têm sido cada vez mais parecidas com a realidade. Como então proteger os nossos dados? Professor, quais os cuidados devemos ter para não nos tornarmos vítimas? Bem, a gente fala muito de cultura de segurança digital. Um dos principais cuidados que a gente tem que ter é especialmente com relação a links suspeitos e mensagens que a gente receba de remetentes não identificados. É muito comum que os golpistas usem mensagens alarmantes para, por meio do medo, tentar ativar alguns gatilhos e fazer com que você haja de forma precipitada, quando na verdade você tem que manter a calma para não criar uma oportunidade para o golpista de aplicar o golpe em você. Outros cuidados importantes são nunca compartilhar informações como o endereço e a rotina do dia a dia nas redes sociais e não transferir dinheiro a ninguém
mesmo que a pessoa se identifique como ou pareça ser da família. A dica é confirmar por uma ligação ou chamada de vídeo. A gente, quando vai sair de casa, a gente checa se a porta está trancada. Você larga o carro na rua, você toma o cuidado de deixar o seu carro num lugar iluminado e você verifica se você tocou o alarme. Você vai dormir, você vê se a janela está trancada. Quer dizer, você tem essa cultura de segurança no seu dia a dia. Por que você não leva isso para a internet também? Esse link que eu vou clicar, será que esse link é seguro? Essa mensagem que eu recebi, será que essa mensagem é verdadeira? É isso aí. E até instituições podem ser vítimas. 4 prefeituras do Rio Grande do Sul perderam quase R$1,5 milhão em ataques eletrônicos nas últimas semanas. A repórter Fabiana Lemos conta esse caso. Os golpes começaram por telefone. Servidores das prefeituras receberam ligações e foram enganados. Uma pessoa que fingia ser funcionária de um banco disse que precisava fazer uma atualização de sistema. Várias transferências somam mais de R$450 mil. Valores que saíram de contas da Prefeitura de Mata, na região central do estado, e foram enviados para golpistas. Sem dúvida, fazem muita falta ao município de Mata. Infelizmente, isso nos abalou profundamente. Outro município da região, Jaguari, também foi vítima do golpe. R$200 mil foram retirados da mesma forma. Vai impactar porque eu vou ter que repor do recurso livre do município, aquele recurso que seria para a conservação de estradas, de uma escola, para posteriormente prestar conta ao governo federal, que é a origem do recurso. Os servidores colocaram a senha num site falso. Depois, o dinheiro começou a sair das contas das prefeituras, como se fosse o município fazendo transferências. As prefeituras registraram ocorrência. Além de Jaguari e Mata, a Polícia Civil ainda investiga o caso em outros 2 municípios. O golpe foi de R$135 mil em Arroio do Tigre. E em Nova Hartz, o prejuízo passa de R$700 mil. A maior parte dos valores seria destinada à saúde. A saúde, que precisa de dinheiro, né? A saúde é a coisa que mais necessita, né? Agora a gente vai para o intervalo, mas passa rapidinho e na volta você vai ver. Muita gente se reuniu para ver a superlua e fazer fotos. E quem conseguiu usar um telescópio teve a visão privilegiada. E você vai ver também o palco inspirado nos arranha-céus da cidade de São Paulo, onde Bruno Mars, Demi Lovato e outros superastros internacionais vão se apresentar no festival The Town. A gente volta já. O INSS vai fazer um mutirão neste fim de semana para reduzir a fila de espera por benefícios em Sergipe. O repórter Rafael Carvalho tem as informações. Hoje em Sergipe, cerca de 8 mil pessoas estão na fila para receber o benefício de prestação continuada. Desde o mês de junho, o INSS adota medidas para agilizar. Uma delas vai começar no sábado, um mutirão. A ideia é fazer pelo menos uma vez no mês. Como os assistentes sociais daqui do estado aderiram ao programa de enfrentamento a filas da Previdência Social, eles vão trabalhar em alguns sábados, preferencialmente o primeiro e último sábados do mês, para reduzir esse tempo médio de espera e fazer esses mutirões. No mês de maio, o tempo para conseguir o benefício de prestação continuada em Sergipe era de 178 dias. Agora está em 116 dias. A meta é fazer todas as etapas, que são avaliação social, perícia e análise administrativa, em 45 dias. Aos 55 anos de idade, com a sequela de um acidente no ombro, José Ferreira não consegue trabalhar. Por muito tempo foi vigilante. Há 2 anos tenta no INSS o benefício da prestação continuada, o BPC, mas foi negado. Não consigo trabalhar de jeito nenhum e só dou direto, já de entrada e tudo, etc, e nada de recurso. Agora ele buscou um escritório de advocacia. O advogado diz que a longa fila para conseguir o BPC tem aumentado a demanda nos escritórios. O INSS está atrasando demais e está nesse problema. Ele é muito grande. É muito grande e pouca gente para trabalhar. O que falta realmente é gente para trabalhar, para dar uma assistência melhor ao pessoal, principalmente o pessoal de baixa renda, que é o pessoal exatamente de grande vulnerabilidade.
Milhares de brasileiros se reuniram para admirar essa superlua azul. A repórter Daniela Lopes mostra como foi a observação em várias cidades do país. Ela ouviu pessoas que foram ao observatório em São José dos Campos para usar equipamentos especiais e garantir uma visão privilegiada. Amante da natureza, sempre que tem lua cheia, Vanessa para observar e tirar fotos. As imagens dificilmente saem boas, mas desta vez, com a ajuda de um telescópio, ela conseguiu um bom registro da superlua azul. A qualidade da imagem, ver todos os detalhes, as crateras da lua, é muito bonito mesmo. O equipamento é de um observatório de astronomia em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O local fica aberto ao público toda semana, mas ontem à noite recebeu bem mais visitantes que o comum. As sombras da lua que a gente vê de longe, dá para ver melhor, também dá para ver melhor como é a coloração dela. A superlua azul é a junção de dois fenômenos diferentes, a superlua e a lua azul. Quando acontecem duas luas cheias no mesmo mês, aí chama lua azul, né? É a segunda lua cheia que a gente está hoje. Mas hoje, além disso, tem outra coisa que é a lua está na sua órbita em torno da Terra, ela está na posição mais próxima da Terra. A superlua azul foi observada em várias cidades pelo país. Em Porto Alegre, parecia muito maior. No Recife, tinha uma cor mais avermelhada. Em Fortaleza, parecia mais brilhante. Em Maceió, uma multidão se reuniu na orla da Ponta Verde. E em Macapá, foi montado até um observatório no monumento Marco Zero, o local onde passa a linha imaginária do Equador. A gente trouxe a família, né, para apreciar este momento aqui, aproveitar, né, que eles já são fascinados pela lua, gostam do espaço, dessa questão de astronomia, e é interessante, né? Essa foi a segunda superlua deste mês. A última vez que duas superluas completas apareceram no céu no mesmo mês foi em 2018. E isso não deve acontecer de novo até 2037. Eu já cheguei a ver uma ou duas vezes, mas é muito diferente ver de algo mais profissional, né? Eu adoro, a minha aula preferida de ciências. Lindo demais. O festival The Town começa neste sábado. O palco principal, que é inspirado nos arranha-céus de São Paulo, vai receber grandes astros da música mundial. Peter Dini Hernandes nasceu há 37 anos no Havaí, nos Estados Unidos. E desde cedo teve a dança como uma das principais características da carreira, assim como o nome artístico que escolheu, Bruno Mars. Com o sucesso de quem tem 15 Grammys nas prateleiras de casa, Bruno Mars vai se apresentar 2 vezes na primeira edição do The Town, nos dias 3 e 10 de setembro. A casa dos principais shows do festival reproduz grandes prédios da capital paulista. E como uma cidade que abriga todas as tribos, a escalação também traz talentos de estilos variados. O rap contemporâneo de Post Malone vai fechar o primeiro dia de eventos. No dia 7, o grande destaque é o pop da banda Maroon 5. No dia 9, o rock dá o tom com Garbage, Yeah Yeah Yes e a esperada volta do Foo Fighters ao Brasil. Nessa primeira edição do The Town, as mulheres são maioria na escalação do palco Skyline. O rap de Iggy Azalea e o pop rock de Demi Lovato vão embalar os espectadores no próximo sábado. Mas a programação ainda tem Bibi Rexha, Joss Stone, Kim Petras e Her. E ainda tem as brasileiríssimas Pitty, Ludmilla, Isa e Luísa Sonza. Para o show do próximo domingo, a Luísa adiantou que vai trazer músicas do disco que ela acabou de lançar, Escândalo Íntimo. Na semana passada, ela fez um reconhecimento de terreno, visitou a Cidade da Música e pisou pela primeira vez no palco Skyline. Primeiro artista que pisou no Skyline. Gente, demais, que loucura. Quando eu subi no palco do The Town, eu falei, realmente,
você merece estar aqui, sabe? Poucas vezes eu senti isso na minha vida. Assim. Jogando Nintendo, ouvindo beats, meu lindo, meu malvado favorito, sem bala, eu prefiro pirulito. Os shows do festival The Town serão nos dias 2, 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.